Iva, Elisa, foram muitos os nomes de Isabel do Carmo nos anos de clandestinidade. Isabel fez parte da luta armada para derrubar a ditadura em Portugal. Fundou as Brigadas Revolucionárias com o companheiro da altura, Carlos Antunes. Juntos prepararam assaltos a bancos e repartições de finanças para financiar a Revolução Socialista. Chegaram mesmo a organizar ataques com bombas a bases militares, ações pelas quais seriam colocados em prisão preventiva, anos mais tarde, e depois absolvidos em julgamento. Mantiveram sempre uma condição: não matar ninguém. Em 1972, para trocar as voltas à PIDE, Isabel passou a viver com outra pele. Nesta altura já tinha uma filha com quem não podia estar e vivia com medo. O medo era uma presença constante. Medo que a polícia batesse à porta. Mas isso havia de mudar. É no dia 25 de abril de 1974 que volta a ouvir o seu nome pela primeira vez. Foi uma alegria tão grande, acho que foi uma alegria para muita gente, mas para quem estava clandestino, acho que a alegria foi maior. Este é o podcast Clandestinos, uma série de histórias sobre pessoas a quem o 25 de abril de 1974 devolveu a liberdade, mas também o próprio nome. Eu sou Inês Rocha. Neste episódio, a jornalista Andrea Friaças leva-nos ao mundo de Isabel do Carmo, hoje mais conhecida pelo seu trabalho como médica, em particular na área do estudo da obesidade. Encontrei-me com Isabel do Carmo em sua casa, numa tarde de fevereiro. Levava comigo 2 folhas com perguntas, mas a conversa foi-se perdendo do guião. Regressámos aos dias em que tinha medo que a campainha tocasse, em que o seu nome era segredo e em que o amor tinha de contornar as esquinas. Desde essa conversa que, de vez em quando, me lembro da história em que Isabel trouxe uma bomba escondida na bagageira do carro. Mas já lá vamos. Comecemos pelo início. A minha militância começou aos 10 anos, no Liceu de Setúbal. O liceu era ótimo, eu gostei imenso de lá estar, foram 5 anos magníficos, era misto, tinha professores progressistas, mas tinha um padre que era um diabo, que se chamava Mário de Carvalho, que tentava converter as pessoas, não sei se conseguiu converter alguma, nas aulas no oral, que eram obrigatórias, perguntavam a cada criança se era batizada. Como eu não era batizada, fez uma guerra contra mim desde o primeiro momento, porque as pessoas chegavam-se a batizar só para irem para a escola. E pouco depois do começo das aulas disse: a menina é comunista. A menina comunista podia ter ficado um bocado aterrada com aquilo, mas não fiquei. E, portanto, daí em diante, durante os 5 anos que eu lá estive, havia uma guerra entre mim e o padre. Portanto, havia aqui um combate contra os não católicos. Portanto, abriram-se as hostilidades. Isabel do Carmo começava assim uma vida de militância em pleno Estado Novo, numa altura em que questionar ou desobedecer ao regime tem custos e a oposição é forçada a mergulhar na clandestinidade. Mais tarde, no Liceu Maria Amália, em Lisboa, Isabel distribuiu panfletos clandestinos. Uma amiga minha do Barreiro, ela pôs-me os panfletos na mão e explicou-me. E eu distribuí-os. Foi uma ação muito breve, mas enfim, foi o contacto com a resistência clandestina. E participou nas lutas académicas, quando estudava na Faculdade de Medicina. Na primavera de 1962, foi a única mulher a falar no plenário do estádio universitário. Falava quem queria e Isabel atreveu-se a falar, mesmo que a seguir a esperassem confrontos com a polícia. Na tribuna disse que a mulher já não é só o repouso do guerreiro, é guerreiro também. E para estas guerreiras, mais tarde ou mais cedo, os caminhos começavam-se a estreitar. Eu acho que me percebo como toda a gente que vai para a clandestinidade, ou quase toda. É numa altura em que eu vejo que ou ia para a clandestinidade ou era presa. Tinha havido presos que tinham falado em mim, com todos os pormenores, os suficientes para eu ter que sair da legalidade. E, portanto, a opção era essa.
E, portanto, aí a escolha foi entre ser presa e ir para a clandestinidade. E fui. A PIDE, Polícia Política, associava a uma organização de espionagem, mas estavam baralhados. Depois de vários anos no Partido Comunista, em 1970, Isabel do Carmo rompe com o partido para fundar as Brigadas Revolucionárias. Dá este passo com Carlos Antunes, também dissidente do Partido Comunista, que se torna o seu companheiro de vida. Juntos dão início às Brigadas Revolucionárias, uma organização que defendia a ação armada para enfraquecer a ditadura. Preparavam assaltos a bancos e outras ações, muitas vezes levadas a cabo por mulheres. Uma novidade na altura. Um dos casos mais falados foi o assalto que uma camarada sua fez em Alhos Vedros. Tinha apenas 19 anos e usava uma mini-saia azul. Ficou para sempre conhecido como o assalto da mini-saia. Também organizavam ataques com bombas a bases militares, a condição não matar ninguém, princípio que sempre cumpriu. Avisavam-se vizinhos, calculavam-se horários, sempre com cuidado. Quando Isabel toma a decisão de fugir, tem 32 anos e uma filha nos braços. Carlos, o companheiro, está também na clandestinidade e, por segurança, numa casa diferente. Eu fui no primeiro dia, eu acho que imediatamente a seguir a eu perceber que tinha que fugir, fui para uma casa em Sesimbra, uma pequena casa, acho que era um T1. Eu fui para essa casa e fui com a minha filha. E portanto aí fiquei, levei o mais possível de roupas e alimentos e papas, e aí fiquei, e livros para ler. Mas comecei a ver e continuei a ver até ao 25 de Abril, que era muito complicado, muito difícil. Eu estava mesmo referenciada nessa altura e vejo, não vejo totalmente o que é que a PIDE tinha a meu respeito, porque também deviam estar um bocado baralhados, mas a verdade é que tinham lá a minha fotografia e tinham pistas, com certeza, algumas, mas não fui apanhada. No final de 1972, depois de ser denunciada, Isabel abranda a ação nas brigadas e, dentro de casa, com a filha, as dificuldades eram outras. Estar com uma criança pequenina na clandestinidade é muito complicado. É o que me dizem também outras mulheres que estiveram na clandestinidade, embora algumas delas que não eram referenciadas pela cara pudessem sair com as crianças. Mas estar com uma criança naquela altura muito pequenina e entretê-la e ela querer ir para a rua, não é nada bom. Foi muito difícil até ao momento em que eu tive que entregá-la à minha família no Barreiro e pronto, e esperar que é outra coisa que é difícil, porque não se sabe qual é o dia, só depois é que se sabe. Ainda por cima eu não podia telefonar diretamente, porque havia escutas. Tinha que ser, portanto, através de vias indiretas, que perguntavam que falavam com a minha irmã, e depois a via indireta voltava para trás e dava-me notícias. Essa é verdadeiramente das coisas mais difíceis que eu passei. Quando voltei a vê-la no dia 25 ou 26 de Abril, ela não me conheceu. Fez um ar estranho, espantada e estranho. E tenho falado com outras mulheres a quem isto aconteceu. É um bocadinho doloroso. Sem a filha, sozinha, na clandestinidade, o tempo deixa de ter medida. Os dias repetem-se, a sua companhia são as páginas de Jorge Amado, o Lenin, mais o Lenin do que o Marx, porque o Lenin são livros pequeninos. Não sofro com a solidão, passo bem com a solidão. Mas claro que esperava sempre as pessoas que haviam de chegar à hora de jantar, ou um camarada meu que fazia a ligação com o camarada meu legal. Hoje o nome dele é muito importante para mim, chama-se Nuno pseudónimo.
é o Zé Ribeiro. Mas o aparecimento do Nuno para mim era uma alegria. Levava-me comida, levava-me livros, levava-me recados, notícias, muitas vezes a ligação com o Carlos Antunes, e portanto o Nuno era fundamental. De Sesimbra até ao Porto, estes jantares e visitas foram acontecendo em várias casas, em quase 2 anos de clandestinidade. Eu e o Carlos Antunes uma vez contámos, mas como eu depois não tinha casa depois do 25 de Abril, e andava também de casa em casa, acho que contámos 17. Tive muitas. Uma vez estava em casa de um colega meu, e um colega muito amigo e muito colaborante nestas coisas. Estava em casa dele com a primeira mulher e veio a empregada da casa, eles dois eram médicos, tinham uma empregada, e veio a empregada e disse-me: estão lá uns homens embaixo a ver quem é que está aqui em cima. Eu peguei numa malinha, num necessaire que tinha, e desci pelas escadas abaixo, e eles subiram para o elevador. E cheguei lá abaixo, eles devem-se ter baralhado, havia uma carrinha, eles devem-se, ou se baralharam, não me reconheceram imediatamente, ou estavam à espera que houvesse outras pessoas lá em cima, nomeadamente o Carlos Antunes. Eu saí dali rapidamente, enfiei-me dentro de uma mercearia. Na mercearia fui telefonar a dizer o que é que tinha acontecido e depois fui-me refugiar numa outra casa clandestina. Ou seja, eu estive ali num risco absoluto de ser presa, e ainda hoje estou para perceber porque é que eles não me deitaram a mão quando eu saí. E isso foi verdadeiramente um momento em que eu escapei. E ainda estou para perceber. Inventei várias histórias. Fui Iva, fui Elisa nas brigadas e não me lembro dos outros. São estes também que constam na Torre do Tombo. São dos que me lembro. Iva é giro. Elisa também é razoável. No livro Mulheres de Armas, Isabel escreve no prefácio que os pseudónimos são nomes de guerra em nome da paz. Ficam-nos na cabeça, batem-nos na cabeça. Tal foi o esforço de interiorização de uma realidade que era a nossa realidade. Uma segunda vida por trás da vida. É um bocado ter outra pele. É como se fizesse teatro. Porque as vestimentas eram mais protocolares do que as que eu habitualmente usava. Tinha uma peruca. No outro dia tinha a peruca, agora já não sei onde é que ela está, mas era loura. E pintava-me, maquiava-me. As pinturas eu gostava porque gosto imenso de me pintar, e portanto parecia uma senhora normal. E por outro lado, era um tempo de decisão, de pensar: tenho que fazer isto, este é o meu dever e não posso voltar atrás. Do ponto de vista de consciência, era muito isto. E a convicção de que o que estava a fazer era correto e era o que devia ser feito. Estas convicções, que são mais de ordem filosófica e moral, entram depois em contradição com as emoções. As saudades da minha filha e o medo de ser apanhada pela polícia. Uma mãe sem a filha, uma mulher sem nome e o medo. E isto era uma vida muito difícil e com medo. As pessoas agora começam a falar nisso. Mas logo a seguir à Revolução de 74, 75, falava-se muito de heróis e de resistência e de grandes heroicidades, que existiram, evidentemente, mas poucas pessoas falavam do medo. O medo era uma presença constante. Medo que a polícia batesse à porta.
Estive numa casa clandestina que tinha um toque de campainha que eu hoje ainda não suporto. Porque cada vez que batiam à porta, podia ser um camarada, mas também podia ser a polícia. Havia medo, é certo, mas também havia amor. E amar, nestes dias, era outra forma de luta. Em clandestinidade, Isabel tinha encontros com Carlos Antunes e estes encontros só podiam ser desassossegados. Eram políticos e amorosos. Pois, foram sempre políticos e românticos. Eram assim. O viver em clandestinidade dá é o que eu digo, alguma pica. Porque as coisas proibidas dão pica, não é? A distância também dá estímulo. Bom, e portanto aqui neste caso havia esse estímulo. E por outro lado éramos muito coincidentes sobre a forma de pensar as coisas. Não havia aquele caso que há muitas vezes nos casais, em que a mulher está à espera que o marido pense, agora já não, nesta altura, ou se subordina ao que o marido pensa para depois também pensar o mesmo. Não, verdadeiramente nós éramos muito autónomos em relação ao que pensávamos e portanto, essa autonomia que se conjugava, e fomos nós os dois que começámos as brigadas, tudo isso se conjugava para nós estarmos muito concentrados um no outro. Tínhamos encontros clandestinos, super vigiados, com os chamados cortes, que era não sair do sítio onde se está para o sítio onde o outro está, sempre sem cortar a meio do caminho várias vezes para ver se alguém vinha atrás de nós ou se havia vigilâncias. Fizemos esses cortes sempre, com muito cuidado, e não me lembro exatamente de certos sítios dos cortes. Há um aqui que era um prédio cuja casa nós usávamos às vezes, e era um prédio da Avenida do Brasil que tinha uma coisa muito boa, que era uma entrada pelo lado da Avenida do Brasil e uma saída por uma rua completamente discreta atrás. E, portanto, eu podia entrar pela frente, ver o que é que se passava por ali e sair para a porta de trás. Foi com Carlos Antunes, a quem sempre tratou pelo nome clandestino Sérgio, que fez uma viagem às escondidas até Paris no final de 1973. Eu estava no Porto e fui à nossa passagem de fronteira. As organizações clandestinas tinham passagens de fronteira. A nossa passagem de fronteira era Montalegre e era com a rede dos contrabandistas. Os contrabandistas é que tinham as redes que depois eram utilizadas politicamente. Portanto, eu fui ter a Montalegre e fui ter a uma aldeia que estava próximo da fronteira. Na fronteira, fui apresentada a um rapazinho, um miúdo, que atravessou comigo, quer dizer, andámos pelos caminhos da montanha até me entregar numa aldeia no outro lado de Espanha, em Espanha, na Galiza, onde comi aqueles ovos com batata que eles fazem muito bom. E portanto, aí eu depois tomei o caminho até apanhar o comboio em Ourense. Estive no comboio e fui até Paris. O objetivo era ter um encontro com a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, para partilhar informações sobre o movimento das Forças Armadas. Isabel tinha uma camarada cujo namorado estava dentro do movimento e, portanto, sabiam alguns detalhes. O regresso desta viagem ainda hoje faz rir. O Carlos Antunes foi-me levar até à fronteira de Espanha e atravessou a fronteira de Espanha comigo, de carro, com papéis falsos, e com um carro, com um carro assim com boa aspecto. E ele levou-me, atravessou a fronteira de Espanha comigo e depois deve-me ter levado a Ourense outra vez, já não me lembro bem. E fez esta gracinha que nós durante toda a vida falámos e contámos aos netos, etc. Quando passámos a fronteira, trazíamos um engenho em que estávamos a ver se era usado, estávamos a ver se seria usado, que era desencadear bombas à distância, com telecomando.
começava-se a pensar nestas coisas dos telecomandos e eu trazia esse engenho na bagagem do carro. Estávamos a passar no País Basco e o polícia perguntou ao Carlos Antunes, que era ele que conduzia, o que é que leva aí no porta-bagagens? E ele disse, uma bomba. E era uma bomba. A polícia achou que era uma graça. E eu fiquei gelada. E depois foi tratado de papéis lá, não sei o quê, do seguro, do carro, nas calmas, e eu na fronteira com a bomba ali parada, depois dele dizer isto. Finalmente, quando ele voltou para o carro e nos fizemos a caminho, deve ter sido de Ourense, bom, lá descontraí. Mas é uma graça que nós... Ele era muito bom nas fronteiras. Ele era muito bom a disfarçar. E é realmente das coisas da minha vida de que eu me orgulho. Porque uma pessoa estar fora, tipo em Paris, uns dias, estar em liberdade, andar na rua em liberdade, ir ao cinema, fazer tudo o que se fazia nas democracias e depois vir-se meter no buraco, era determinação, foi determinação. E eu orgulho-me disso. É uma questão de amor próprio. Para mim era isto. Era muito humilhante para mim próprio voltar atrás. Acho que nestas questões de decisão e de resistência, perante nós próprios não podemos voltar atrás. É uma questão de dignidade. Eu, se tivesse recuado, tenho a certeza que ainda hoje isso me marcaria. Nunca pus em causa, nunca tive dúvidas sobre aquilo que estava a fazer. Acho que tudo o que fiz foi correto, não me arrependo de nada. A única coisa que eu ponho em causa era sempre, tanto antes como depois do 25 de Abril, os meus filhos. De resto, nunca pus em causa aquilo que estava a fazer. Não quer dizer que nos detalhes não pudesse, não é? Não sou como o Cavaco, que nunca se enganou e teve sempre razão, não é? Enganei-me com pessoas, tive dúvidas em relação a questões práticas, com certeza. Mas foram sempre dúvidas ao lado. O telemóvel de Isabel toca, a conversa e adensa. Tenho um momento para voltar a olhar para as minhas perguntas. Estamos sentadas no sofá da sua sala, quadros, livros, fotografias por todo o lado, e neste processo de vasculhar a memória, que agora retomamos... Muito obrigada por ter telefonado. Não dou nada, beijinho. Passamos para o 25 de Abril. O melhor que eu me lembro da clandestinidade é quando o Nuno chega à casa onde eu estou no Porto, no dia 25 de Abril de 1974, e diz: houve um movimento militar e o governo vai cair. Foi uma alegria tão grande, acho que foi uma alegria para muita gente, mas para quem estava clandestino, acho que a alegria foi maior. Meti-me num carro, que era nosso, da organização, e vim por aí abaixo sozinha. E eu vim para aí abaixo sozinho com o carro, conduzi pessimamente, com certeza, que é o que diz a minha família, mas as estradas estavam desertas, as estradas estavam completamente desertas, e fui direitinho ao Barreiro, ter com a minha filha. Entretanto, os camaradas do Barreiro já tinham andado com a minha filha aos ombros a fazer a manifestação, e ela satisfeitíssima da vida com isso, e nessa altura ela começou a dizer uma palavra que eu percebi depois que era camarada. Camarada. Uma coisa qualquer que era camarada. Quando se dirigia às pessoas era camarada. Enfim, foram dias extraordinários. Com o 25 de Abril terminam as ações armadas das brigadas revolucionárias, mas a luta continua. Foi uma euforia tão grande. Ia fazermos cartazes, ia fazermos faixas e entrarmos, e uma casa clandestina que tínhamos ao perto do Jardim Zoológico passar a ser uma casa legal, e uma que tínhamos em Linda a Velha também passar a ser uma casa legal. Foi uma euforia tal nessas coisas, eu ia buscar a minha filha andar atrás de mim,
às vezes ia fazer comícios com ela descarranchada na cintura. Nunca mais a larguei. A verdade é que nunca mais a larguei. Lembro-me bem desses primeiros dias assim. Há memórias que estão vivas pela força da repetição. Isabel, mulher de Abril, recordou estes dias em várias entrevistas ao longo dos anos. Mas o que é que foi esquecendo? O que é que fica por lembrar? Talvez, embora tivessem sido importantes, eu vá esquecendo os encontros com o Carlos Antunes. Porque nós não... Depois separamos no fim dos anos 90 e depois dávamos muito porque ele alugou uma casa aqui em frente, falávamos muito das pessoas, das coisas, dos movimentos. Acho que nunca falámos dos nossos encontros. Eu estou a refletir nisto agora consigo, porque é sempre bom. É assim que as pessoas fazem na psicanálise, não é? Vão-se lembrar de coisas que só isso é que as faz lembrar. Mas a verdade é que eu sentava-me aqui, ele sentava-se ali e nunca falámos desses momentos. Talvez para nós tenham momentos que eram tão perigosos que tenham ficado ocultos. É verdade. Para o país, Isabel nunca escondeu que sonhava com uma revolução socialista, de poder popular, e para si? Para a minha vida, eu sonhava com uma vida normal. Que tivesse crianças, que as crianças tivessem as coisas que as crianças costumam ter, que eu lidasse com a vida normal. Quando caí na vida normal, depois do 25 de Abril, estranhava. E o Carlos Antunes, que se habituou mais depressa à vida normal, dizia: mas afinal, tu não estás a fazer disto uma festa. Na vida privada, na rua, era uma festa. Na vida privada, eu estranhava um bocado. Porque às vezes estávamos com a minha filha e fazer uma vida normal era complicado. E às vezes eu estava um bocado apreensiva, andar de um lado para o outro, com a criança, ter condições, não sei o quê. Acho que o Carlos Antunes viveu mais, também ele tinha tantos anos de clandestinidade, talvez tenha vivido mais a liberdade, embora ele tivesse sempre a olhar para trás, e nos cafés e restaurantes querer sentar de frente para a porta, para ver quem é que entrava, coisa que eu não fazia. Isso não me passava pela cabeça, e ele sim, mas acho que ele viveu mais a alegria de estar numa casa sem desconfiar da polícia, da vinda da polícia. A clandestinidade deixa marcas. Nos gestos, nos nomes, o seu segundo filho herdou o nome clandestino do pai, Sérgio, mas agora, com 83 anos, a rotina da liberdade é outra. Os meus dias são agitadíssimos. Muito do seu tempo é passado em consultório. Se pesquisarmos pelo nome Isabel do Carmo, tanto encontramos entrevistas sobre os explosivos e ações armadas, como dicas de nutrição e diabetes. Especialista em endocrinologia, Isabel tornou-se uma referência no estudo da obesidade. Mas, mesmo em consulta, o passado visita. Há doentes meus que, fora da história clínica, se dirigem a mim em relação a questões políticas. Uma vez uma senhora que foi lá com o filho. O filho já era um homem. E não sei porque que ela foi lá com o filho. Mas a certa altura a senhora disse: eu era da organização da Almada. E no dia 25 de novembro de 75, nós fomos todas, porque eram mais mulheres que homens, direitas ao Forte da Almada, ter com o comandante, que era o Luz, para ele resistir. E ele não resistiu. E essa senhora era uma senhora modesta. E quase no fim da consulta disse-me: sabe, eu queria tanto estar consigo. E depois contar-lhe esta história, que ela contou no fim da consulta, que juntei dinheiro para pagar a consulta do meu filho para vir aqui. E eu pensei 2 vezes: aceito ou não aceito este dinheiro? Mas aceitei. Aceitei porque acho que ela orgulhou-se de ter feito um esforço, de ter juntado dinheiro para ir ali, para me contar isto. Mas fiquei muito impressionada com isto. E aí está, uma coisa extra
clínica que acontece. E de vez em quando também me parecem camaradas, não é? Que consulta toda e depois no fim diz, já não te lembras? Eu era do núcleo da TAP e tu já não te lembras. E eu digo, pois há 50 anos, estamos aqui os dois mais velhos. E então, está bem, fora da consulta, eu converso. Isso nesse aspecto, de vez em quando acontece. Isabel continua a participar em manifestações por uma habitação digna, por um Serviço Nacional de Saúde para todos, continua a ler, sozinha, em casa, e também escreve livros. Para além de mãe, é avó, e quando pensa no futuro, tem muitas interrogações. De vez em quando passa-me pela cabeça qualquer coisa como governações com repressão. Sei que objetivamente há uma subida da extrema-direita com todas as características que teve a extrema-direita no passado, mas com os novos meios de propaganda e de comunicação, que são muito mais perigosos. E, portanto, sim, passa-me para a cabeça, olha, como é que seria agora se eu tivesse que ir para a clandestinidade? Era mau, de certeza, mas às vezes a gente sabe lá o que aí vem. Espero que não. Quer dizer, tenho esperanças que não. Mas passa-me para a cabeça, lá passa. E tenho interrogações, tenho muitas interrogações. Mas parar é desistir. E, portanto, aqui estou. Clandestinos é um podcast original do Público, conduzido e sonorizado por mim, Inês Rocha. A entrevista que ouviram neste episódio e o guião é da jornalista Andreia Friaças. O áudio foi captado por Afonso Pinto. A coordenação é da Patrícia Jesus. Se gostou deste episódio, não se esqueça de fazer seguir na aplicação onde ouve e de nos dar uma avaliação. Nas próximas quartas-feiras há mais histórias de clandestinos para ouvir. Até lá, boa semana! O Público fica no ouvido.